Fala, grande ser luz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal, que para mim é uma honra ter você por aqui. O vídeo de hoje eu vou estar tirando as cartas, né? Mas deixa eu me apresentar um pouquinho, porque eu já começo a falar de carta, eu começo a falar de algumas coisas aqui, mas enfim. Sou Alessandro Asos, profissional em iluminação cênica já há 22 anos, dos quais praticamente 12 eu me dedico também à questão do ensino da iluminação cênica, e hoje em dia eu aproveito na internet, aliás desde 2008, né, que eu tenho meu blog, que eu aproveito a internet para estar divulgando e mostrando que a questão da iluminação cênica pode chegar para todo mundo, né? A gente faz com que todo mundo conheça essa profissão que é tão nobre quanto tantas outras que tem por aí. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando para você hoje. Deixa eu falar um pouquinho dessas cartas aqui. Não é que eu sou cartomante, nada, não tem nada a ver isso, tá? Se você está chegando agora, essas cartas aqui são cartas de gestão de carreira que eu tenho e que se você está chegando agora, só para você poder entender, eu também falo quanto a gestão de carreira dentro da área da iluminação. Aliás, o meu é o único canal que fala sobre isso. E eu acho tão importante a gente cuidar da carreira, porque assim, para chegar onde eu cheguei, eu precisei de estudar muita coisa. Então eu tive apoio, cheguei a fazer coach de carreira. E eu acho muito importante estar trazendo esse tipo também enfim, né, esqueci a palavra aqui que eu ia falar, mas tá falando um pouquinho quanto à carreira, né? Trazer esse tipo de informação, eu quis dizer, esse tipo de informação aqui. E o meu é o único canal na internet que você vai encontrar isso. Não somente isso, como outros assuntos que nem mais um outro canal fala a respeito da iluminação. Porque eu penso que se a gente tê-la, né, como uma carreira realmente, a gente vai crescer muito mais, de uma maneira muito mais organizada. É para isso que eu estudei, é para isso que eu tenho meu canal aqui, para isso que eu tenho todos esses materiais que eu tenho todo dia, né, que eu posto todo dia aqui na internet, né? Então você vai me encontrar nas redes sociais, ou então por aqui. Aqui é onde eu mais falo, aqui é onde eu mais tenho esse contato mais visual, né? As redes. Eu coloco coisas do dia a dia, vídeos, coisas mais antigas, coisas feitas, que é aquelas coisas que a rede pede, né? Mas enfim, e hoje a gente vai tirar essa carta de carreira aqui. O que eu faço? Eu tiro uma carta e improviso, né, em cima disso. Eu faço o improviso aqui, para a gente estar falando a questão a respeito da carreira. Tá, então eu já vou tirar uma carta aqui, ó, só para você ver, porque senão depois falam que eu já tenho a carta e não tenho, tá? Eu vou colocar o óculos, não enxergo. A idade não permite mais enxergar sem óculos, sem luz. Nossa, bem interessante essa pergunta, né? Quais ameaças você tem por causa dos seus pontos fracos? Quais ameaças você tem por causa dos seus pontos fracos? Como a gente fala de carreira, e aqui tem muito a ver com coach, né? O coach, na verdade, assim, ele vai trabalhar diversas posturas em você. Quando você pega um coach realmente de carreira, ele vai saber como funciona isso, tá? Como funciona e como vai trabalhar com você. Os pontos fracos são aquilo que eu não desempenho tão bem, que eu deveria desempenhar e não desempenho. E quais as ameaças que eu tenho, né? E eu falo já claramente, eu não tenho medo, né, de falar isso, mas um dos meus pontos fracos é não dominar softwares. Eu não tenho paciência para software, não tenho paciência. Já tentei aprender, conheço vários, porém dominar assim eu não domino nenhum. Não domino mesmo. Não tenho medo e vergonha nenhuma de falar isso. Sei abrir CAD, sei fazer algumas coisas no CAD, não estou bem quanto amigos que eu tenho, sei fazer algumas coisas no MA, sei fazer algumas coisas em outros softwares, mas eu não domino nenhum software, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E isso é um ponto fraco, isso é um ponto fraco porque gera uma ameaça no sentido de repente, alguém chegar e falar assim para mim, mas você não faz isso, você não trabalha com software, então como que eu posso contratar? Tá? Aprenda isso, Celus. Vou te passar uma dica aqui. Isso é uma ameaça que você pode estar recebendo caso você não domine alguma coisa. Só que em compensação, tá? Em compensação eu posso não ter o domínio do software, mas em compensação, devido a tanta teoria que eu já estudei, a tanta coisa que eu já montei, que vocês não fazem ideia, foram, sei lá, com certeza mais de 1000 espetáculos que eu montei, porque eu sempre trabalhei em centros culturais, sempre viajei muito. São 22 anos, né, de carreira totalmente dedicado a isso. Então, tem um certo conhecimento que somente a prática vai te trazer.
Os cursos são excelentes, mas você tem que praticar também o que você faz. Eu já fiz muitos cursos, inclusive cursos online, do qual eu indico também para fazer, só que eu coloco tudo em prática. A prática ela vai te dar muito dinamismo, muita coisa. E como eu montei muita coisa, como eu já participei de muitos projetos, então para mim hoje em dia é muito fácil chegar num local, por exemplo, e se eu olhar para o local, eu vejo o que tem, ou então algum projeto novo que venha, eu tendo a dimensão do local, eu já sei o que fazer. Mas isso devido à prática que eu tenho. Quer dizer que eu preciso de software? Entre aspas, não. Entre aspas, não. Eu já sei o que vai fazer, eu já sei o que vai fazer. Por quê? Porque como eu tenho uma noção muito grande disso, então, ao mesmo tempo que isso é uma ameaça, por eu não dominá-lo, ao mesmo tempo tem um outro lado que é da argumentação. Ao mesmo tempo tem o lado que é do conhecimento prático, que se eu sei que se eu chegar num lugar, num teatro, tiver que adaptar correndo, eu adapto sem nenhum problema. Se eu, de repente, chegar no local, minha planta de iluminação precisar de moving, chegar no local, não ter, eu vou ter que me virar de alguma maneira. Então, esse lado eu domino 120%. Não é nem 100%, muito mais que isso. Eu domino, por exemplo, o lado da didática de ensino. Meu conhecimento em teoria é tão grande que eu tenho uma praticidade, uma facilidade para ensinar muito grande. Isso que os alunos falam, esses são os feedbacks que eu recebo de vocês, hein? Se eu não tiver, por favor, deixa aqui embaixo e me avisa. Né? Mas isso tudo o quê? Para poder compensar um ponto fraco que eu tenho. Se eu não domino software, por que eu não domino software? Porque eu sou preguiçoso em estudar. Não tenho medo de falar isso, não tenho medo e nem vergonha. Até uns tempos atrás eu não tinha também computador que aguentasse, por exemplo, o Swig, ele travava. Teve uma época que eu fiz o curso do 3D da Adobe, eu esqueci o nome agora, esqueci o nome do software, daqui a pouco veio aqui para mim, mas enfim, eu fiz o curso dele durante um tempo. Sem luz era uma dificuldade tremenda, porque até renderizar, até fazer as coisas, demorava o meu computador. Então, quando a gente fala, né, da questão computacional, eu sei que é uma palavra um pouco antiga, mas eu acho que é o momento certo de usar, computacional, todos esses softwares a gente tem que levar isso em consideração também. E às vezes não é eu falo assim por preguiça, porque realmente para mim é muito cansativo ficar com software o dia todo. E são coisas que às vezes levam tempo. Hoje eu consigo ter um computador legal. Né? Tanto é que hoje eu abro um 3D, por exemplo, do MA, que antigamente demorava, né, às vezes para renderizar, travar, que acontecia mesmo, eu não estou brincando, não, travava com MA, que a MA não é um software tão pesado assim, travava. Hoje em dia não, abriu já tá fazendo, já está acendendo, não tem nenhum problema hoje quanto a isso. Hoje em dia eu tenho 2 telas, eu não tive 2 telas a minha vida toda. Então são questões, né, que a gente vai colocando e que a gente joga também como desculpa. Então a questão dessa ameaça aqui é uma ameaça até para eu mesmo, não só do terceiro para mim, mas sim de eu para eu mesmo. Você viu quanta desculpa eu inventei? Né? Eu inventei não, quanta desculpa eu coloquei na verdade, né, que são situações reais que está acontecendo, que eu falei de 3D. Tudo isso que é para poder compensar esse meu ponto fraco. E às vezes a gente compensa os nossos pontos fracos, né, com essas desculpas. Mesmo quando travava, estou tentando lembrando de software, esqueci, me perdoa mesmo. Mas enfim, eu tentava fazer as coisas nesse software, mas travava. Ali era feio mesmo. 3D já funcionava um pouco melhor, porque ele é leve, né? O Revit também cheguei a mexer um tempo, tudo. E o Revit ele tem um pezinho também, né? Mas é super legal também, é super legal. Depois que você entende ali a dinâmica dele, ele funciona bem. E por aí vai, mas assim, eu não domino nenhum 100%, do jeito que eu acharia que deveria ser, entendeu? Mas ao mesmo tempo, isso faz falta para mim? Até o momento, não fez. Até o momento, com o conhecimento que eu tenho, eu me viro muito bem com o conhecimento que eu tenho. Né? Só que eu tenho outras coisas para poder compensar isso. Então, toda vez que a gente tem um ponto fraco, a gente tem que entender o nosso ponto forte também, para poder compensar essa falha que nós temos, porque eu sei que é uma falha, profissionalmente é uma falha, ainda mais nos dias de hoje. Mas é aquilo que eu falo, né? Pelo menos o básico ali a gente sabe mexer, sei fazer, não passo apertado. Acho que é isso hoje, né? Eu vou começar aqui a fazer umas dinâmicas aqui mais menos extensivas, né, aqui
aqui no canal, mas é isso. Qualquer dúvida que tenha, Celus, quanto a esses pontos fracos, né, fica aqui a questão, quais ameaças que você tem com seus pontos fracos, eu acho que é uma coisa da gente pensar, de parar e realmente analisar. Eu tenho isso de ponto fraco, mas o que eu tenho também de forte que pode compensar tudo isso? E o que eu tenho que fazer desses pontos fracos para tentar melhorar? Eu acho que isso que fica a lição dessa questão aqui, que eu acho bem importante. E foi até legal que caiu essa questão aqui para a gente poder analisar muito mais, para a gente poder crescer na carreira, beleza? Então é isso, Celus. Fica aqui, né, a mensagem de hoje. Se inscreve no canal, tá? Se você tem aí um ponto fraco aí, deixa aqui embaixo. Se você tem um ponto forte, eu sei que o ponto forte seu vai ser dar um joinha e se cadastrar no canal aqui, que vai ser um prazer ter você aqui, tá recebendo todas os vídeos que eu sempre estou lançando aqui. E é isso. Tá, então eu te convido agora, com os seus pontos fracos, agora conhecendo, tentar estabelecer melhor seus pontos fortes e tentar crescer um pouco mais esses pontos fracos. Eu te convido. Bora? Bora iluminar o mundo, Celus. Bora lá!